Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiano, sou filósofo e educador de essencialidades e tenho me proposto a trazer aí algumas reflexões sobre alguns temas em que eu me sinto mais provocado. E ultimamente tenho pensado um pouco sobre a questão da verdade. Porém, não a verdade enquanto o que constitui a verdade, o que faz ser a verdade, o que faz com que a verdade seja verdade. Não se trata de uma investigação ontológica, né, ou do significado fundamental da verdade. Mas o que tem mais me chamado a atenção é o modo como nós nos relacionamos com aquilo que definimos como verdade. E aí, dentro de uma visão geral ou comum, verdade é normalmente aquilo que está inconforme aos fatos, à realidade, ou aquilo que constitui um conhecimento sobre um desconhecido e, portanto, passa a ser uma verdade. É uma verdade muito própria da ciência, né, muito presente, sobretudo, no meio científico. Mas a verdade que eu gostaria de refletir, inclusive buscando entender a forma como nós nos relacionamos com ela, tem mais a ver com o sentido da verdade dos gregos, que é aletheia, que significa o não oculto ou o revelado. Ou seja, a verdade no sentido dos gregos é aquilo que até então está oculto por uma espécie de manto misterioso, obscuro, e em dado momento ele é revelado, mostrando o que é. Portanto, não é uma verdade constituída, mas é uma verdade revelada. E para que a gente possa refletir de uma maneira didática, eu gostaria de lembrar aqui uma parábola judaica que conta que a verdade e a mentira se encontraram em um dado momento, e depois de um período de convivência, a mentira convida a verdade a se banhar em um poço. A verdade desconfia no primeiro momento, mas acaba entrando porque percebe que as águas estão muito agradáveis. Antes disso, as duas se despem de suas roupas e entram no poço. Em um dado momento, a mentira sai do poço, veste a roupa da verdade e sai pelo mundo. A verdade, irada, vai atrás da mentira, porém, quando ela é vista pelos homens, ela percebe nos olhos o desprezo e a raiva, sobretudo porque ela está nua, não é? E a partir daí a verdade volta ao poço e dali não sai nunca mais, escondendo a sua vergonha. E a mentira continua percorrendo o mundo, servindo a sociedade, as necessidades da sociedade, até porque não há no mundo qualquer interesse ou desejo de ver a verdade nua. Essa parábola, ela nos possibilita pensar essa verdade como uma verdade revelada, como uma verdade sem roupa, ou seja, uma verdade sem suas capas, sem suas aparências, de maneira nua e crua. Ela nos remete também a uma visão nietzschiana, sobretudo a partir de Crepúsculo dos Ídolos, uma das suas últimas obras, e lembro até de uma máxima dele, algo mais ou menos assim, que ele diz: a verdade, vós não conheceis a verdade. Não é isto um atentado ao pudor? E essa máxima nietzschiana, ela nos possibilita pensar essa relação contraditória com a verdade, né? Com aquilo que se mostra para além da aparência. Ou seja, há um desejo de encontrá-la, porém há um temor em vê-la exatamente como ela é. E essa noção de verdade nos possibilita considerá-la muito além daquela perspectiva de uma relação entre o sujeito e um objeto desconhecido, entre um sujeito numa relação de construção de conhecimento de uma certa verdade.
mas essa verdade que é revelada, mas que ela, na medida em que ela é considerada enquanto algo a ser revelado, traz em si uma aflição, um conflito, um desprezo, uma raiva por ela. E onde é que nós normalmente vivemos essa experiência de relação com a verdade, senão aquelas que dizem respeito à nossa subjetividade? Ou seja, se deparar em determinado momento, um instante, em que nós nos vemos com determinados comportamentos, em que nós nos sentimos intrigados com certas verdades que percorrem a obscuridade da própria intimidade, sentir um certo arrepio, um certo tremor em se deparar com a própria verdade. É essa verdade, no sentido da subjetividade, que ela cabe perfeitamente ao significado da aletheia, do termo grego, aletheia, como algo que é revelado. E é uma verdade muito mais interessante, sobretudo quando a gente considera a relação com a própria verdade, ou essa interação, ou essa preocupação em conhecer a si mesmo. Tem uma relação muito mais direta com a questão do autoconhecimento. E é muito interessante porque, na atualidade, o que a gente vê é uma preocupação em dizer que tal fulano, tal fulana está na verdade, de que os indivíduos mais aptos a determinadas funções públicas ou privadas são aquelas que se encontram na verdade. Porém, diante da consideração de que a verdade é um fenômeno interno e que ele só pode ser revelado pelo próprio sujeito em si, como é que fica isso, né? Como é que fica essa relação com a própria verdade? Ou será que nós muito mais nos esforçamos a vestir a mentira com uma certa roupagem de verdade, porque é desse modo que nós suportamos ou temos condições de se relacionar consigo e com o mundo ou com o outro, né? E na medida em que eu tenho a possibilidade de colocar a verdade como essa relação de um certo pudor, como a máxima de Nietzsche nos propõe, coloca a verdade até dentro de uma condição feminina, não é? No sentido de que há um pudor, há um constrangimento em lidar com essa expressão nua, essa expressão sem roupagens, né? Talvez nesse sentido nós possamos considerar que a verdade em seu fundamento talvez seja feminina. O que acham disso? Gostaram da reflexão? Comentem, compartilhem e fiquem à vontade para encaminhar aí outros temas, outras reflexões que possamos fazer juntos, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!